Muito boa noite aos amigos, às amigas, a todos aqueles que estão acompanhando aqui já há algum tempo o audiobook O Rei e Dr. Nick. Esse audiobook, esse livro, trata da relação do médico pessoal de Elvis com Elvis Presley durante 10 anos, de 1967 a 1977. Em 67, quando foi chamado para cuidar de feridas causadas pela sela de cavalos, e desde então não parou mais de acompanhar Elvis. Uma relação tão longa e tão próxima com alguém tão faminto por medicamentos como Elvis pode gerar algumas dúvidas. Ainda mais quando o médico abandona seus pacientes do grupo médico para seguir com Elvis em turnês. A relação entre os dois então se estende muito além da simples relação médico e paciente. Elvis até conseguiu um distintivo antinarcóticos. Elvis se tornou um agente antinarcóticos, mas diferente do que a história gosta de contar, que Elvis apenas queria mais um distintivo para a sua coleção. Por trás disso existia um objetivo maior, que era poder transportar todas essas substâncias controladas pelo país durante suas turnês. Elvis então agora tinha um médico que conseguia as receitas e tinha o distintivo que dava poder de transporte para essas substâncias. Elvis tinha o mundo em sua mão. Isso todos nós sabemos, causou a morte lenta e progressiva do rei. Não resta dúvidas que Elvis morreu por abuso dessas substâncias ao longo dos anos, com ênfase de 74 a 77. Elvis abusou muito mais desses medicamentos durante esse período, o que culminou com sua morte. Após a morte de Elvis, o programa de televisão da NBC 2020, comandado por Geraldo Rivera, fez uma reportagem de Elvis The Cover-Up, o encobrimento de Elvis, onde ele pressionava para que a autópsia de Elvis viesse a público. A autópsia particular que estava somente e está somente quem sabe do resultado, somente os familiares. Essa autópsia foi pedida pelo pai de Elvis, Vernon, e até hoje ela não veio a público. Porém, nessa ocasião, em 1979, o programa de Geraldo Rivera, 2020, pressionava para que o resultado viesse a público, o resultado da autópsia. Neste programa, entre outras coisas, Geraldo Rivera contesta a alegação do Dr. Jerry Francisco de que Elvis morreu de ataque cardíaco, parada cardíaca, causado por uma arritmia cardíaca severa. Com tanto barulho, o Conselho de Examinadores Médicos do Tennessee julgou o comportamento e a prática do médico. O resultado foi a suspensão de sua licença médica por apenas 3 meses e liberdade condicional por 3 anos. Dr. Nick respirou aliviado, já que o que estava em jogo era a cassação da sua licença médica. Ele ficou feliz pelo castigo temporário. O capítulo 7, que terminou no vídeo passado, tratou de tudo isso em detalhes. Hoje vamos iniciar o capítulo 8, e agora quem processa Nicápolis é o Estado. O médico enfrenta um julgamento criminal. 11 acusações, cada uma delas com a pena máxima de 2 a 10 anos. Vamos acompanhar o calvário do médico a partir de agora. O Rei e Dr. Nick. Capítulo 8. O melhor do negócio. Uma coisa era enfrentar uma audiência do conselho médico que decidiria se eu poderia exercer a medicina novamente. Outra bem diferente era enfrentar acusações criminais. Tempo de prisão era um conceito totalmente novo e diferente. Todos os dias
Eu procurava ansiosamente nos jornais por qualquer notícia sobre minha iminente acusação. Finalmente, o artigo de James Chisholm, As Conclusões do Grande Júri de Nicápolis são examinadas, escrito para o The Commercial Appeal em 17 de abril de 1980, descreveu o status do caso do Estado contra mim. Ele falava sobre Juliet Meller, assistente executivo do procurador-geral Hugh W. Stanton. Ele chamou de uma das investigações mais extensas já conduzidas por um júri de concessão no condado de Shelby. A magnitude do projeto me deixou perplexo. Meu caso não era o crime do século. A investigação do Estado sobre mim foi mais intensa do que quando se acreditava que James Earl Ray havia assassinado o Dr. Martin Luther King. Esse suposto assassinato foi dito ser um acobertamento envolvendo tanto o FBI quanto a CIA, mas não atraiu a cobertura da mídia que meu caso estava recebendo. Ainda assim, representantes do gabinete do Procurador-Geral continuaram dizendo que, apesar da alegação do 2020, o Estado não estava me inspecionando pelo assassinato de Elvis Presley. Então, o que eles estavam fazendo? O Estado estava, obviamente, querendo me pegar por alguma coisa. Meus advogados explicaram a acusação como uma lei do Tennessee proibindo prescrições de substâncias controladas de uma maneira inconsistente com a prática médica legítima. Isso era um eufemismo para ter drogas criminalmente prescritas. Os promotores e investigadores estaduais disseram ao repórter Chisholm que o caso que estava construindo contra mim era inclusivo e intensamente completo de várias fontes. 30 entrevistas com testemunhas, relatórios de outras 25 testemunhas, arquivos de receitas de 124 farmácias, vídeos da audiência do Conselho Médico e vários livros escritos por associados de Elvis. Pareceu-me que o propósito da publicidade que o Estado estava dando ao meu caso naquele momento era ressuscitar mais vítimas do Dr. George C. Nicápolis para testemunhar. Fiquei surpreso com o que Miller disse a Chisholm em seu artigo. Ele disse que o promotor distrital Stanton inicialmente havia planejado uma investigação geral sobre a prescrição de medicamentos por médicos de Memphis, mas havia sido aconselhado a se concentrar em Nicápolis devido à complexidade de tal investigação. Ouvimos rumores sobre outros médicos, mas é uma porcentagem muito pequena de toda a profissão médica, disse Miller. Não quero dizer nada que possa ser remotamente interpretado como crítica à profissão médica como um todo. Então ele acrescentou: os médicos de Memphis contatados durante a investigação foram excepcionalmente cooperativos e prestativos. Aposto que sim. Miller disse a Chisholm que seu interesse cresceu quando ele soube do impacto da legalização de medicamentos prescritos. Ele disse que a investigação generalizada reduziu drasticamente a quantidade de drogas que vai para os dependentes químicos na cidade. Eu me perguntava como eles mediam isso. Para mim, isso faz com que a investigação valha a pena, se nada mais acontecer. Isso, disse Miller, confirmando meus pensamentos. Então, não é sobre Elvis, e não é sobre mim. É tudo sobre drogas e provar um ponto. A notícia chegou até mim de que o Estado estava conversando com farmacêuticos e médicos locais sobre práticas médicas aceitáveis e padrões comunitários. Eu sabia que em grande parte esses padrões dependeriam de quem eles perguntassem e o que. Não havia nada que impedisse que os investigadores concordassem seletivamente com os médicos cujas opiniões permitiriam que eles levassem meu caso a julgamento e descartassem aqueles
cujas opiniões não permitissem. Com as regras que já estavam em vigor, não havia como escapar de ser acusado pelo Estado. Como eu poderia provar minha inocência? Um dia, o padre Nicolas Vieron apareceu na minha casa, trazendo uma mensagem comovente. Meu fundo de defesa legal estava disposto a continuar ajudando. Este grupo, composto por membros da Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação e apoiadores da comunidade, havia arrecadado dinheiro para honorários advocatícios e despesas de viagem de testemunhas relacionadas à minha audiência e me trouxeram mais conforto do que eles poderiam imaginar. Um grande amigo, dono de uma das casas de costela de churrasco mais famosas da cidade, havia se comprometido com o meu projeto. O padre V me aconselhou a me concentrar na minha defesa. Eles ajudariam com as finanças se um julgamento tornasse necessário. E foi o que aconteceu. O júri do condado de Shelby me indiciou em 16 de maio de 1980, me acusando de prescrever medicamentos em excesso para 11 pacientes, incluindo Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e eu. Depois de pagar $1.000, fui libertado sob fiança. Estou horrorizada, Edna comentou, olhando para uma foto minha tirada pelo Memphis Press Cemitério com um sargento do esquadrão de fugitivos do xerife. O quê? Perguntei, sabendo que devia tê-la envergonhado. Esse não é o visual que eu teria escolhido, ela disse com um suspiro. Edna apontou para a minha imagem usando um jaleco branco sobre calças xadrez dos anos 70, acima da legenda Dr. Nikápolos se rende. Sabia que o artigo que o acompanhava, Nikápolos se envolve em 11 acusações, a havia perturbado, assim como a mim. Se condenado, eu enfrentaria uma sentença máxima de 2 a 10 anos em cada uma das 11 acusações, ou uma multa de $20.000. Edna, como sempre, queria desviar minha atenção das consequências catastróficas iminentes para que eu me concentrasse no que poderia fazer para preveni-las. A acusação tornou oficial. Fui acusado de violar o TCA 52-1435. Lembro-me do número até hoje. Ele exige que os médicos prescrevam substâncias controladas para fins consistentes com suas licenças médicas. A acusação alegou que eu havia prescrito medicamentos, não de boa fé para aliviar a dor e o sofrimento e não para curar uma enfermidade ou doença física. 2 outras acusações alegaram que eu havia dispensado medicamentos para Elvis Presley e Jerry Lee Lewis com o conhecimento de que eles eram viciados neles e sem fazer um esforço para curar esse vício. Essa foi a má notícia. A boa notícia foi que os responsáveis pelo meu fundo de defesa legal, percebendo a gravidade da minha situação, decidiram que precisávamos ser tão agressivos com o meu caso quanto o Estado estava sendo. Eles queriam recrutar um peso pesado para ajudar a nivelar o campo de jogo legal. A influência do grande júri e a publicidade do 2020 me retrataram como um vilão aos olhos do público. Queremos que as pessoas vejam você como o médico competente e compassivo que sabemos que você é. Meus apoiadores me disseram com confiança. No dia seguinte, fui ao tribunal para demitir minha equipe jurídica. O primeiro passo da minha nova estratégia. A mídia viu minha breve visita ao tribunal como uma oportunidade para fotos. Eles capturaram meu momento sem comentários e o exibiram acima de uma legenda que dizia: Dr. Nick demite seus advogados. Foi a primeira vez que a imprensa usou meu apelido, mas eu sabia que isso não significava que eles tinham decidido ficar legais. Quando chegou a hora da decisão para um novo advogado, meus defensores e pessoas de contato me apresentaram apenas um nome. Era um acordo fechado, e concordando que confiávamos um no outro
e éramos compatíveis o suficiente para trabalharmos juntos. Quando ouvi o nome, não precisei ler seu currículo. Entre os advogados, ele era um Top Gun. Falo sobre alto perfil. Ele havia condenado o chefe dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, por adulteração do júri em 1964. Em meados dos anos 70, ele foi um promotor especial nos julgamentos do Watergate, colocando John Ehrlichman, John Mitchell e H.R. Heltman atrás das grades. Sim, James Neal era o homem que Edna e eu mal podíamos esperar para conhecer, o advogado famoso. Ele estava chegando em Nashville para visitar nossa casa, um gesto gracioso. James Neal causou uma primeira impressão tão poderosa quanto qualquer indivíduo que já conhecemos. Ele exalava confiança sem ego. Isso nos tranquilizou instantaneamente. Sua maneira agradável e bem-humorada rapidamente nos deixou à vontade. Ele era um pouco mais alto do que eu, talvez 1,75 m. Seu peito orgulhoso de fuzileiro naval fortalecia sua estrutura atlética, enquanto meu peito descansava nas pernas robustas de um running back. Sua pele era oliva escura como a minha, mas seu cabelo era liso e castanho claro, em contraste com minhas ondas brancas como a neve. Ele tinha olhos profundos e penetrantes, ao contrário dos meus, que meus pacientes diziam brilhantes. Neal tinha um maxilar afiado e cinzelado que ele ocasionalmente esticava para cima quando queria enfatizar um ponto. Ele tinha outra peculiaridade de marca registrada. Ele brincava rolando um charuto apagado nas pontas dos dedos, colocava-o no canto da boca e mastigava a ponta enquanto ouvia. Sua manobra tinha um efeito calmante incomum, mas me mantinha constantemente engajado. Levou apenas alguns minutos para eu decidir que colocar minha liberdade nas mãos de James Neal era a coisa certa a fazer. Neal decidiu, no entanto, que deveríamos aprender mais um sobre o outro. Eu primeiro. Eu nasci filho de imigrantes gregos, pessoas gentis e decentes. Comecei. Meu pai, Gus, acreditava em ajudar as pessoas. Ele era dono do café mais popular da cidade e eu trabalhei lá desde que eu tinha idade suficiente para enxergar no balcão. Eu via meu pai tratar todos com dignidade. Ele nunca foi de julgar os outros. Ele tinha um código moral e uma ética de trabalho invejáveis que tentei imitar durante toda a minha vida. Quando eu estava crescendo, minha mãe só podia ler e escrever em grego e falava apenas algumas palavras de um inglês muito quebrado. Minha irmã, que é 8 anos mais nova, e eu significávamos tudo para ela. Ela ainda mora em Anniston, Alabama, onde eu cresci, e era atleta no ensino médio e escoteiro águia que acampava muito. Meu dilema de vida após a formatura era se eu seria um ministro ou um médico. Continuei. Meus amigos e eu nos juntamos ao exército para entrar no GI Bill. Passei 2 anos no corpo médico do exército em Munique, a Alemanha. Joguei futebol no exército, então aproveitei aqueles anos. Depois que fui dispensado, entrei na Universidade do Sul, uma escola episcopal de ministério, onde joguei futebol e obtive meu diploma de bacharel em pré-medicina. Depois, fui para a Universidade do Tennessee em Memphis e concluí meu trabalho de pós-graduação para um doutorado em fisiologia clínica. Tive a sorte de ser admitido na Vanderbilt University Medical School em Nashville mais cedo do que pensava, mas levei um tempo para obter meu diploma de medicina. 8 anos porque era casado e tinha filhos. Minha área era nefrologia, doença renal. Eventualmente, realizei a primeira diálise renal no Sul. Fui instrutor de medicina clínica na Faculdade de Medicina da Universidade do Tennessee em Memphis e faço parte da equipe do Hospital Memorial Batista e do Hospital Doctors.
Eu disse, encerrando meu currículo. Atualmente sou clínico geral no grupo médico. Meu amor é diagnóstico por causa da minha formação em fisiologia. Encontrar um problema médico difícil de identificar é o que realmente me intriga. Também sou atraído por pacientes frágeis que outros médicos podem não ter tempo para tratar. O segmento marginalizado da sociedade que parece estar sempre sofrendo. Acho que foi isso que me colocou em apuros. Neil era um bom ouvinte. No final da noite, eu não tinha apenas um advogado, eu tinha um companheiro de equipe na corrida pela minha vida. Final da primeira parte do capítulo 8. Quero agradecer agora a todos que contribuem com uma pequena quantia para manter o nosso canal no ar, para manter este trabalho em movimento. E o agradecimento de hoje vai para Valéria Francão de Castro. Muito obrigado, querida amiga, e eu volto sempre às 8 horas da noite com mais desta história. Vida longa ao rei Elvis para sempre.